Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira, chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Justiça rejeita a ação da Amobitec contra a NTT e mantém regras para a entrada de novas viações. Sentença confirma legalidade de critérios para a concessão de autorizações no transporte rodoviário interestadual de passageiros definidas pelo novo marco do TRIP. Tudo sobre essa notícia logo após a vinheta. Solta a vinheta! A Justiça Federal da Sexta Vara Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal julgou improcedente a ação movida pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, mantendo a validade da Resolução 6033 de 2023, que estabelece regras para a autorização de novos serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Na ação civil pública, a Amobitec questionava a legalidade e a constitucionalidade da norma, alegando que a resolução impunha barreiras excessivas à entrada de novas empresas no mercado. A entidade também pedia a condenação da ANTT à obrigação de modificar a resolução e garantir acesso público a processos administrativos de outorga. Entretanto, o juiz Manuel Pedro Martins de Castro Filho considerou que não houve ilegalidade nas disposições da ANTT, destacando que a própria lei número 10.233 de 2001 permite limitações ao número de autorizações em casos de inviabilidade técnica, operacional ou econômica. A sentença foi fundamentada, inclusive, em decisão anterior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que já havia suspendido uma tutela de urgência anteriormente concedida no processo. A abertura progressiva e gradual dos mercados, conforme prevê a resolução, não configura limitação indevida, mas sim uma forma legítima de garantir a sustentabilidade dos serviços, apontou o magistrado. Ele também observou que a medida busca evitar prejuízos à coletividade, ao fomentar a concorrência de forma planejada, especialmente nos mercados monopolizados ou ainda não atendidos. Segundo a ANTT, dos mais de 22 mil mercados abertos na chamada janela extraordinária, apenas 7% contaram com mais empresas interessadas do que vagas disponíveis, o que reforça a necessidade de análise técnica antes da entrada de novas operadoras. Com a decisão, o juiz julgou improcedentes todos os pedidos da Amobitec e determinou o arquivamento do processo. A sentença ainda está sujeita ao reexame necessário, conforme prevê a legislação para ações civis públicas que tenham decisões contrárias ao autor. Para Letícia Pinesti, porta-voz da Abrache, essa sentença me parece que se traduz na harmonização entre a progressividade da abertura de mercado e a preservação da análise de viabilidade econômica, que constitui um caminho tecnicamente consistente e politicamente responsável para a promoção de uma concorrência qualificada. Essa diretriz assegura que a entrada de novos operadores se dê com compromissos claros em relação à qualidade do serviço, à proteção dos usuários e à sustentabilidade do sistema, pilares fundamentais para a manutenção da ordem em um mercado de transporte altamente organizado. Já Ilu Lobel da Luz, especialista em ANTT, com o respaldo da Justiça, a ANTT deve conduzir o processo com rigor, assegurando a eficácia do sistema. Um ambiente de negócios favorável é essencial para dinamizar o setor e gerar mais vantagens aos passageiros. A decisão consolida a ANTT como protagonista na construção de um futuro sólido para o transporte rodoviário nacional. Galera,
chegou essa notícia aqui pra gente. E eu vou estar sacando aqui com vocês essa notícia. E ela vem da Justiça, que acaba de rejeitar a ação da Amobitec contra a ANTT e mantém regras para a entrada de novas ações. Pois bem, lá atrás eu falei com vocês a respeito dessa ação da Amobitec. Isso aí foi no começo deste mês de 2025. Ela entrou com uma ação, tanto com um pedido liminar que estava sendo analisado e infelizmente tivemos este resultado infeliz, que foi rejeitado a ação da Amobitec. Ela vem travando uma batalha contra essa questão, né, da limitação de autorizações que foi colocada em prática pela própria agência. No caso, isso eu falo da 6.033, 2023. E aqui saiu uma decisão oficial do juiz, né, do Manuel Pedro Martins de Castro Filho, que considerou que não houve ilegalidade nas disposições da ANTT, destacando que a própria lei, isso a lei número 10.233 de 2001, que permite limitações ao número de autorizações em casos de inviabilidade técnica, operacional ou econômica. A sentença foi fundamentada, inclusive, em decisão anterior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que já havia suspendido uma tutela de urgência anteriormente concedida no processo. Vou estar destacando com vocês um pequeno trechinho que fala o seguinte: a abertura progressiva e gradual dos mercados, conforme prevê a resolução, não configura limitação indevida, mas sim uma forma legítima de garantir a sustentabilidade dos serviços. Então, significa que, infelizmente, o processo que a Amobitec tinha contra a ANTT acabou sendo arquivado. E, claro, segue aí esta resolução que está uma bagunça, que é a número 6.033. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, pois eu creio numa reviravolta no caso da própria Amobitec contra a ANTT. Estamos na torcida para que seja resolvido esse verdadeiro de um problema, né, que é o caso da resolução número 6.033 e os seus pilares, que é a 5.818 2018 e a 5.976 2022. E é isso, galera. Deixa a paz, ilumine seu dia e até o próximo vídeo.